Bom dia, pessoal. Me chamo Tânia, sou engenheira agrônoma, mestre em produção vegetal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente estou como discente do programa de doutorado em produção agrícola da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e venho junto com a equipe do segundo Congresso Nacional de Engenharia Florestal conversar um pouco com vocês sobre o reuso de águas cinzas em sistemas agroflorestais. É uma estratégia muito promissora que vem sendo trabalhada como potencial produtivo para as regiões semiáridas. O semiárido ele tem algumas peculiaridades, né? Então, para que uma região ela se enquadre como semiárida, tem aqui que o volume de chuvas ele tem que ser inferior a 800 milímetros por ano. Então, ao passo que tem localidades dentro da região semiárida ali de 700, 750 milímetros por ano, tem algumas de 200 milímetros ou até inferiores. E esse volume pluviométrico ele não é bem distribuído, ele é irregular no espaço e no tempo. Então essas chuvas elas se concentram em torno de 3 a 4 meses e a distribuição é bastante irregular. Então nessas localidades tem-se uma dificuldade muito grande na questão do aporte hídrico para as plantações. Os agricultores têm essa certa dificuldade. E mesmo que se consiga que dentro desse período aqui de 3 a 4 meses realizar uma produção de sequeiro, mas no restante do ano é preciso de um aporte hídrico para se utilizar de sistemas de irrigação e manter essas plantações. O semiárido também tem uma alta evaporação, então tem locais que têm taxa superior a 2.000 milímetros por ano. Isso gera um déficit hídrico muito grande. E aí, em alguns locais, como é o caso do Vale do São Francisco, representado aqui por essa imagem, é utilizado a irrigação, né? Então, temos uma área de fruticultura irrigada muito vasta lá no Vale do São Francisco. Mas tem algumas outras localidades do semiárido que não contam, né, com esses reservatórios naturais, né, no caso o rio, para realizar o aporte da irrigação. Temos essa imagem aqui representando uma área com um barreiro completamente seco, né, no período de seca. Então, é preciso utilizar de estratégias que mitiguem isso e que aumentem a possibilidade do agricultor de trabalhar nas suas áreas. E aí, uma dessas possibilidades é justamente o reuso de águas cinzas. E aí, o que seria esse reuso de águas cinzas? São águas residuárias, são as águas da casa que são oriundas da higienização de locais, de pessoas. Então, vem a água proveniente da pia, a água proveniente do ralo do banheiro, são todas as águas que são utilizadas na casa, com exceção das águas de vaso sanitário, né? Então, todas essas águas elas são passadas por uma filtragem física e levadas para a irrigação. O que tem muito se trabalhado é que essas águas elas sejam utilizadas em sistemas como os agroflorestais. Por quê? Os sistemas agroflorestais são sistemas de cultivo diversificados. Então, na monocultura, limita muito o produtor a uma única cultura, a um único período de uma janela ali de cultivo daquela cultura e gera alguns problemas, como por exemplo, na monocultura, nós temos um alto desmatamento para a inserção daquela cultura específica, né? Uso excessivo de agrotóxico, porque a partir do momento em que tira a sintropia do ambiente, diminui, né, a quantidade aqui ó, de inimigos naturais, diminui a ciclagem de nutrientes e isso vai demandando cada vez mais insumos externos para dentro da área de produção. A colheita é limitada a um período da safra daquela cultura, tem uma maior possibilidade de desgaste do solo, porque as raízes vão atingir uma única profundidade na camada do solo, possibilidade de comprometimento da biodiversidade, porque muitos animais, micro-organismos deixam de existir dentro daquela área.
e uma alta necessidade, como eu falei, de insumos externos. Já no sistema agroflorestal, ele permite trabalho durante todo o ano, porque tem diversas culturas e períodos de safra diferentes. É uma plantação pensada para harmonizar com a mata nativa. Então, dentro do sistema agroflorestal, vão ter culturas agrícolas, pode-se inserir aqui também dentro desses sistemas alguns animais que vão estar associados a plantações de floresta. É uma plantação livre de agrotóxicos. A diversidade de espécies permite que haja colheita durante todo o ano. Trabalha também para a recuperação do solo. As raízes vão atingir diferentes profundidades de solo, vão aumentar a ciclagem de nutrientes. Vai ter plantas em diferentes estágios de desenvolvimento, voltando para o solo, e busca manter o equilíbrio ecológico e a biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. Então, quando se implanta um sistema agroflorestal, nota-se um volume muito maior de animais voltando para essa área do que uma área de monocultura. E tem também uma baixa necessidade de insumos externos. Então, aqui o conceito de sistema agroflorestal, né, é um sistema que integra culturas tanto de importância agronômica, quanto também espécies arbóreas que podem ser ou não nativas. E quais as vantagens desse sistema de produção? Temos aqui um esquema bem interessante. Árvores nativas, leguminosas, como o exemplo aqui do feijão guandu, que é muito utilizado em sistemas agroflorestais para realizar a fixação biológica de nitrogênio. E aí essas árvores maiores podem ser utilizadas como sombreamento para outras plantas, como o café, o cacau. A rotação de culturas, aqui, como o exemplo do milho e do feijão, frutíferas, raízes que vão absorver nutrientes em diferentes níveis e também em diferentes profundidades no solo. E aí, quando essas plantas chegam aqui à senescência, como por exemplo o milho, realizou a colheita, chegou à senescência, pode-se tirar uma parte para a alimentação dos animais, outra parte pode retornar para o solo, para a degradação aqui, e virar matéria orgânica para esse solo. Então, une produção e também sustentabilidade. Você tem produção de diferentes culturas durante todo o ano. E esses sistemas agroflorestais, eles são implantados em um esquema muito inteligente. Temos as culturas que são consideradas elite, que elas precisam de um aporte de nutrientes um pouco maior, ou que elas precisam de sombreamento. Então, implanta-se primeiro culturas que são ou nativas ou que são um pouco mais resistentes, como por exemplo resistentes à seca, resistentes a um determinado tipo de solo. E aí, depois de um sistema já adaptado, coloca-se outras culturas que são um pouco mais sensíveis, como algumas frutíferas. Então, esse sistema reduz grandemente a erosão do solo, tem uma maior ciclagem de nutrientes, preserva tanto a fauna quanto a flora. Reduz pragas e doenças, porque aqui aumenta a sintropia do ambiente, aumenta a quantidade de inimigos naturais. Então, vai chegar um momento em que esse sistema ele se torna autossustentável, você não precisa trazer aporte externo. Tem uma alta produtividade em longo prazo e recupera áreas degradadas. Tecnologias sociais de reuso de água cinza no semiárido. Então, na região semiárida, diversas ONGs, algumas outras organizações têm trazido essas tecnologias para essas famílias, como, por exemplo, o sistema de bioágua familiar, um sistema muito conhecido. Então, hoje já tem mais de 600 tecnologias sociais de reuso de água cinza que foram inseridos na região semiárida. Então, instituições como o Centro Sabiá, a Diaconia, a SECO, têm trabalhado muito em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste, com a Fundação Caritas Alemã, e têm implantado esses sistemas. Inclusive, vou trazer aqui alguns dados de um sistema
que é acompanhado pela Casa da Mulher do Nordeste, pelo Centro Sabiá e também pela Fundação Caritas Alemã, que é em Triunfo, na parte baixa do município de Triunfo. Então, o destaque grande aqui para esse sistema bioágua, que foi amplamente difundido, e está presente em diversos estados do Nordeste, como a Bahia, Pernambuco, Ceará, Alagoas e também em Minas Gerais. Então, esse esquema mostra aqui a casa, a residência familiar, que vai produzir essas águas, passa por uma caixa de gordura, filtro, tanque de armazenamento e é bombeado para o sistema, aqui para o quintal produtivo dessa família. E no caso do reuso de água cinza em sistemas agroflorestais, o esquema aqui da montagem hidráulica do reuso de água cinza muito similar aqui ao sistema bioágua. Porém, a área de produção, um sistema agroflorestal, né? Então, o tanque de gordura vai reter aqui as camadas mais grosseiras de algumas substâncias. O filtro, então esse filtro vem sendo estudado, inclusive, diferentes substâncias, né, aqui para utilizar nesse filtro. Aqui tem uma camada de brita, tem camada de areia. Vem sendo estudado também trabalhar sacos de nalho, aqui que retém umas camadas grosseiras que muitas vezes vêm nessa tubulação. E está sendo utilizado também colocar folhas de algumas árvores, como por exemplo folhas de juazeiro. E essas vem sendo comprovado que algumas dessas folhas que são utilizadas podem reter, inclusive diminuir, né, contaminações biológicas que possam vir nessa água. Então, aqui passa por essa filtragem e vem para o tanque de reuso. Então, quando chega aqui no tanque de reuso e vai ser bombeado para o sistema, não tem mais impedimento físico. Porém, essas águas cinzas, elas podem vir ainda com um potencial biológico, né? E aí, por isso, pelas resoluções ambientais, não é permitido utilizar essas águas cinzas em culturas folhosas como o coentro, o alface e a rúcula e outras que venham a ser consumidas, né, a folha diretamente. Mas em arbóreas ainda não tem esse problema. E é muito interessante lembrar que essas águas de reuso, em muitas residências, devido às áreas de zona rural, ainda a maioria delas não serem assistidas, né, por saneamento básico, muitas vezes essas águas elas iriam para o solo sem nenhum tipo de filtragem, nem retenção de gordura, nem uma filtragem aqui de impedimento físico. Então, seria um potencial contaminante para o solo muito maior do que distribuído de forma uniforme, aqui ainda potencializando a produção. Em algumas áreas também tem pessoas que já distribuíam tucano aqui direto para algumas plantações, sem passar por nenhuma filtragem. Então, esse sistema enriquece tanto a parte da produção quanto também do saneamento nessas áreas rurais. Aqui eu trago algumas imagens que representam um sistema de reuso de água cinza em sistemas agroflorestais. Esse sistema aqui é em Tuparetama, a cidade de Pernambuco. Aqui é a caixa de armazenamento, né? Dessa caixa de armazenamento tem aqui a motobomba e aqui vai sair para o sistema agroflorestal dessa família produtora. E essa daqui é representando aqui a caixa de gordura. Então, essas águas cinzas, mesmo tendo esse problema dos contaminantes, né? Elas têm muitos benefícios. Então, nessa questão dos patógenos presentes nessas águas, tem uma redução após o tratamento, mas que nem sempre é eficiente. E aí, como eu falei, é importante se ater a essa redução após o tratamento, porque de qualquer forma essas águas residuárias elas seriam expostas a céu aberto, né? Vem
enriquecida de muitos nutrientes, então a literatura vem aí comprovando que aumenta a fertilidade do solo quando se utiliza esse tipo de água, porque elas vêm ricas em compostos nitrogenados, em fósforo, em potássio e também aqui em orgânicos. Essa água cinza, ela aumenta, ela tem um teor de salinidade um pouquinho alto, então, quando comparado à água de abastecimento da residência com a água cinza que sai lá ao final, a condutividade elétrica tem aumentado bastante e também o teor de sódio. E é rica, né, em matéria orgânica, então aumenta fortemente a matéria orgânica em solos degradados. E é muito importante, né, quando se tem um sistema de reuso de água cinza, aferir a eficiência do sistema de irrigação. Por quê? Muitas vezes, algumas partículas, se tiver sendo feito, por isso que é importante fazer a manutenção do sistema certinho, fazer a limpeza da caixa de gordura, tá verificando como é que está a situação do filtro, porque muitas vezes pode, se não tiver sendo feita essa avaliação certinha, esse acompanhamento, essas limpezas, pode passar aqui partículas grosseiras para o sistema que entope os gotejadores. Então, isso diminui a eficiência do sistema. E eu trago aqui uma forma de fazer a avaliação desse sistema de reuso de água cinza. Abaixo aqui dos gotejadores, você vai colocar um sisteminha, coloca um recipientezinho, de forma que dentro da sua área você subdivide aqui em 4 linhas e nessas 4 linhas, de forma equidistante, distribui aqui esse círculo um pouquinho maior, representa o recipiente que você coloca para reter a água. Então, você faz a avaliação aqui durante 1 hora, nesses 16 pontos. A cada 10 minutos, vai lá, mede o volume de água que foi retido nesse gotejador. E aí, ao final, utiliza os cálculos para ver se a eficiência está adequada. E ao final dessas 4 linhas, ou pelo menos na primeira e na última, colocar aqui um manômetro para aferir a pressão de serviço do sistema. Então, nessa tabelinha aqui, eu trago os valores de uma avaliação de eficiência que foi feita no sítio Enjeitado, que é um sítio na zona rural do município de Triunfo, em Pernambuco, em que foi implantado um sistema de reuso de água cinza para sistemas agroflorestais, né? Então, a gente percebe que aqui, ao passo que tem alguns gotejadores com uma vazão de 5 litros por hora, excelente, 4,5, 4,7, também temos outros, né, com 0,4. Então, a distribuição não está de forma uniforme. E aí aqui é muito interessante voltar no sistema, abrir as linhas ao final para desentupir um pouco, fazer o desentupimento desses cotejadores individuais para melhorar a eficiência. Mas a média de vazão está em torno aqui de 2, alguma coisa. E esses gotejadores que são utilizados nesse sistema, eles geralmente têm uma vazão máxima de 4 a 6 litros por hora, né? Então, no geral, a, a eficiência de vazão aqui desses gotejadores está boa. E aí nós fizemos também a avaliação de uniformidade desse sistema. A avaliação aqui o coeficiente de variação da vazão, a uniformidade está abaixo de 70%, é interessante que estivesse superior a esse valor. O coeficiente de variação e também a uniformidade estatística, mesmo com aqueles pontos de variação, está elevado. Por quê? Nós vimos que tinham gotejadores com uma vazão excelente, mas tinha ali uns 3 a 4 que estavam muito baixos, então provavelmente um problema de entupimento. O coeficiente de uniformidade de distribuição não está dentro dos parâmetros de aceitabilidade, o que faz que a gente tenha que voltar ao sistema, fazer o desentupimento e continuar avaliando
esse sistema hidráulico, né? Mas com tudo isso, a eficiência de aplicação também fora da aceitabilidade. E quanto uma residência consegue produzir de água cinza para utilizar dentro da sua produção na parte da irrigação? Então, nós fizemos também essa avaliação e conseguimos observar que para uma residência de apenas 3 pessoas, o turno de rega que a gente pode utilizar é de cerca de 8 dias, então ainda muito elevado. Porém, é importante ressaltar que era uma residência com apenas 3 pessoas. Então, conforme aumenta o número de pessoas para a utilização, né, de água dentro dessa residência, aumenta o volume produzido e também vai poder diminuir aqui esse turno de rega. E o tempo de bombeamento que foi conseguido, né, para essa residência, com o volume de água que eles conseguiram juntar nesses 8 dias, foi de 73 minutos. Então, em uma residência com apenas 3 habitantes, o volume, e aí esse volume é dentro desses 8 dias, né, o volume total em litros bombeados, o volume mensal, o volume semanal e também o volume diário, né, per capita. Então, diário, cerca de 47 litros por pessoa. E aí é importante ressaltar também que essa é uma residência que não tinha água encanada, então é utilizado nessas residências, na maioria delas, carro-pipa. Nesse caso, em específico, era água de poço e também de alguns reservatórios que tinha na propriedade, como cacimba e barreiro. A análise simplificada, né, e a classificação dessas águas. Então, como eu falei, a água de abastecimento tem uma condutividade elétrica muito mais baixa do que a água cinza produzida. Então, aqui dentro dessa água cinza, nós temos também algumas substâncias, né, como produtos utilizados para higienização, e aí aumentam essa condutividade elétrica dessa água. Porém, não aumentam em uma quantidade que seria exacerbada. A maioria dos poços artesianos utilizados para irrigação em regiões semiáridas tem uma condutividade elétrica em torno de 1,5, 1,7. Então, em regiões semiáridas é muito difícil se conseguir poços artesianos com condutividade elétrica baixa ou similar a águas de abastecimento normalmente utilizadas. Então, essas águas cinzas, mesmo que tenha esse aporte salino, ainda está dentro da normalidade dessas águas de poço. E aí aqui o índice de sobrevivência de plantas e a produção de biomassa. Então, nesse mesmo sistema que foi aferido a eficiência do sistema de irrigação, que foi acompanhado a qualidade dessa água de irrigação, foram acompanhadas também algumas culturas, né? Então, acompanhamos dentro do sistema agroflorestal apenas 6 das culturas implantadas e foi avaliado, né, o demonstrativo da taxa de sobrevivência dessas plantas. Então, algumas nativas que têm uma resistência muito maior à seca, né, a sobrevivência de plantas no sistema irrigado e no sistema sequeiro foi quase que similar. E aí, isso aqui é a taxa de sobrevivência. Depois a gente vai ver a taxa de crescimento. Porém, algumas que não eram tão adaptadas à seca ou que têm uma resistência um pouco menor, diminuiu aqui. Quando realizado o aporte de irrigação com água cinza, para o sabiá, por exemplo, 80% de sobrevivência, mas quando em sequeiro só 20%. E em espécies frutíferas, essa diferença também é gritante. Então, o cajueiro 100% sobreviveu no sistema irrigado e apenas 50% no sistema de sequeiro. Então, perdeu a metade dessas plantas. E manga, por exemplo, que já requer um aporte hídrico um pouco maior, 57% sobreviveu nesse sistema irrigado para um turno de rega, né, de 8 dias, então eram irrigações quase que de sobrevivência, e de sequeiro apenas 25% sobreviveu.
E aqui trago um gráficozinho que mostra o incremento médio nas taxas de crescimento, tanto em altura de planta quanto também no diâmetro do colmo de algumas culturas que foram avaliadas. Então, em todas as culturas, observou-se incrementos bem altos com relação às plantas que estavam em sequeiro, né? Então, aqui para a altura de plantas, por exemplo, o IP teve 71% a mais de crescimento em plantas que eram irrigadas quando comparadas a plantas em sequeiro. Então, na mangueira, na amoreira, por exemplo, valores muito altos. Na manga, temos valores de quase 90%. Então, praticamente não houve crescimento nas plantas que estavam em sequeiro. Sobreviveram, mas apenas a sobrevivência, que não houve um aumento. Já nas plantas que estavam sendo irrigadas, elas começaram a se desenvolver bem. Então, agradeço a vocês pela atenção, agradeço à equipe do Segundo Congresso Nacional de Engenharia Florestal pelo convite para a palestra e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Aqui está o contato.